Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, a sua bênção, e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. E como já é de costume, eu começo o programa convidando você, aí da sua casa, a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Palavras de Vida e também na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Para isso, você já sabe, é muito simples. Basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E vale lembrar que o Palavras de Vida também está no Instagram. Então já aproveita e segue a gente no @palavrasdevida.arquirio, que a gente encurta esse espaço entre a tela da TV da sua casa e a nossa equipe e o nosso programa. Tá esperando o quê? Não perde essa, segue a gente em todas as plataformas digitais. E agora a gente vai acompanhar a catequese com o Papa Francisco direto de Roma. A bênção do Santo Padre, sua saudação litúrgica, então, que dará início, então, à audiência de hoje. La pace sia con voi. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Palavra do Senhor. Na última catequese, o Papa Francisco falou sobre Santa Cateri Tecauita. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nelle nostre catechesi continuiamo a incontrare Nas nossas catequeses, testimoni appassionati continuamos a encontrar dell'annuncio del Vangelo. testemunhas apaixonadas pelo anúncio do Evangelho. Questa è una catechesi, Essa é uma catequese, uma série de catequeses sullo zelo apostolico, sobre o zelo apostólico, la volontà, sobre l'ardore a vontade, aquele ardor interior del Vangelo. para levar em frente o Evangelho. Andiamo a America Latina, Hoje nos deslocamos para a América Latina, Venezuela, precisamente para a Venezuela, la figura di un laico, para conhecer a figura de um leigo, il beato José o beato José Hernández Cisneros. Gregório Hernández Cisneros. Nacque nel 1864. Nasceu em 1864 Prese la fede soprattutto dalla e madre, recebeu a fé sobretudo da mãe, come raccontò. como contou. Mia madre mi ha insegnato A minha mãe virtù ensinou-me dalla a virtude desde o Mi ha berço, fatto crescere nella conoscenza fez-me di crescer Dio no conhecimento e de mi ha Deus dato per guida la carità. e deu-me a caridade como guia. Questo siamo attenti, sono le Estejamos mamme atentos a isso. São as mães a trasmettere la a fede. transmitir a fé. La fede A fé trasmette se transmite in dialetto, em dialeto, cioè isso il é, linguaggio delle mamme, com a linguagem das mães, aquele dialeto sanno parlare. que as mães sabem falar com os filhos. Voi mamme A vocês, mães, attenti estejam nel atentas trasmettere em la fede transmitir in quel dialetto a fé materno. naquele dialeto materno. Veramente la carità fu la stella polare Verdadeiramente, che a orientò caridade l'esistenza foi del beato a estrela José polar que norteou a existência do beato José Gregório, pessoa boa, radiante, de caráter alegre. dotato di una spiccata intelligenza. Era dotado de uma inteligência marcante. Medico, professore universitario, Tornou-se médico, professor universitário e cientista. fu anzitutto un dottore vicino Mas foi, antes de tudo, um médico próximo aos mais fracos. Essere conosciuto in patria come il medico Preferiu aquela do Evangelho, per soccorrere dedicando sua existência para socorrer os necessitados, i malati, nei migranti, os pobres, os doentes, os migrantes, os sofredores. José Gregório via Jesus. che mai ricercò, E o sucesso que nunca buscou no mundo, ricevette o recebeu continua a e ricevere continua a receber das pessoas.
que o chamam Santo do Povo, Apóstolo da Caridade, Missionário da Esperança. Belos nomes, não? Santo do Povo, Apóstolo da Caridade, Missionário da Esperança. José Gregório era um homem humilde, gentil e disponível. E, ao mesmo tempo, era movido por um fogo interior, pelo desejo de viver ao serviço de Deus e do próximo. Movido por esse ardor, tentou várias vezes tornar-se religioso e sacerdote, mas vários problemas de saúde o impediram de fazê-lo. No entanto, a sua fragilidade física não o levou a fechar-se em si mesmo, mas a tornar-se um médico ainda mais sensível às necessidades dos outros. Agarrou-se à providência e, fortalecido na alma, foi mais ao essencial. Eis o zelo apostólico dele. Não segue as próprias aspirações, mas a sua disponibilidade aos desígnios de Deus. E assim o beato compreendeu que, por meio do cuidado dos doentes, colocaria em prática a vontade de Deus, socorrendo os que sofrem, dando esperança aos pobres, testemunhando a fé, não com palavras, mas com o exemplo. Chegou assim, por esse caminho interior, a acolher a medicina como um sacerdócio. O sacerdócio da dor humana. Quão importante é não sofrer passivamente as coisas, mas, como diz a Escritura, fazer tudo com bom coração para servir o Senhor. Mas perguntemos, de onde vinha José Gregório todo esse entusiasmo, todo esse zelo? Vinha de uma certeza e de uma força. A certeza era a graça de Deus. Ele escreveu que, se no mundo há bons e maus, os maus existem porque eles próprios se tornaram maus. Mas os bons só são bons com a ajuda de Deus. Ele, por primeiro, sentia a necessidade da graça. Ele mendigava pelas ruas e tinha extrema necessidade do amor que ele recebia gratuitamente todos os dias da intimidade com Deus. Era um homem de oração. Era um homem de oração. Participava da missa e no contato com Jesus, que se oferece ao altar todos os dias, José Gregório se sentiu chamado a oferecer a sua vida pela paz. Estava em andamento o primeiro conflito mundial. Chegamos assim ao 29 de junho de 1919. Um amigo o visita e o encontra muito feliz. José Gregório soube de fato que havia sido assinado o tratado que põe fim à guerra. Sua oferta foi aceita e é como se ele sentisse que a sua missão na Terra estivesse concluída. Naquela manhã, como sempre, havia ido à missa e sai às ruas para levar remédios a um doente. Mas enquanto atravessava a rua, é atropelado por um veículo. Levado ao hospital, morre pronunciando o nome de Nossa Senhora. Assim terminou seu caminho terreno, em uma rua, enquanto realiza uma obra de misericórdia. E em um hospital, onde fez de seu trabalho uma obra-prima como médico. Irmãos e irmãs, diante desse testemunho, perguntemos nós, perante Deus, diante de Jesus que é presente nos pobres, perto de mim, diante daqueles que mais sofrem no mundo, como eu reajo? O que eu faço? Como o beato José Gregório, seu exemplo, me toca? Ele nos estimula também ao empenho diante das grandes questões sociais, econômicas e políticas de hoje. Muitos falam sobre isso,
Tantos falam mal sobre isso, tantos criticam e dizem que tudo vai mal, mas o cristão não é chamado a isso, mas sim a se ocupar disso, a sujar as mãos. Antes de tudo, como nos disse São Paulo, a rezar e depois a empenhar-nos não em falatórios. Nas fofocas, falatórios são uma peste, mas na promoção do bem, na construção da paz, da justiça, da verdade. Também isso é zelo apostólico, é anúncio do Evangelho, isso é bem-aventurança cristã. Bem-aventurados os pacificadores. Sigamos em frente. No caminho do Beato Gregório, um leigo, um médico, um trabalho cotidiano, que tem o zelo apostólico o levou fazendo a caridade ao longo de toda a vida. Obrigado. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domine vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com a nossa correspondência internacional, com as últimas informações direto da Praça de São Pedro, com a correspondente Bianca Fracalvieri. Olá, Vinícius. Na audiência geral desta quarta, que acabamos de ouvir, ao final, o Papa fez apelos pelos povos que estão passando por dificuldades. De modo especial, citou os líbios, que sofrem com as enchentes, e também os marroquinos, vítimas de um terremoto. Nos dias passados, Francisco expressou também a sua solidariedade aos gaúchos, depois das fortes chuvas que se abateram sobre o estado. Isso nos leva a recordar a intenção de oração do Papa para este mês de setembro. Vamos rezar pelas pessoas que vivem à margem da sociedade. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalías. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas.
Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca. Na semana que vem nós voltamos com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.